Aquaman já está em cartaz nos cinemas e finalmente, DC, agora vai! What could be greater than a king? A hero. Shazukara! Apesar da frase de abertura, vocês já sabem que eu não sou hater da DC Comics, eu adoro os filmes da DC, adoro Liga da Justiça, adoro Batman vs Superman, Homem de Aço, Mulher Maravilha pra mim até hoje é um dos melhores filmes de super-heróis já feitos, mas até agora a gente não teve um filme da DC Comics que foi unanimidade, tanto entre o público, mas principalmente entre a crítica. E apesar de ter estreado hoje ou ontem, ou depende de quando você tá vendo esse vídeo, há um ano atrás, ou quem sabe você tá vendo no passado... Não! Enfim, Aquaman já estreou com uma boa recepção e a gente espera que esse número vá ficando cada vez maior, essa nota, essa aceitação vá ficando cada vez maior, porque o filme realmente é muito bom. E nesse vídeo a gente vai destrinchar os melhores e até mesmo os piores pontos do filme, mas tudo isso sem spoilers. Então antes de partir para nossa análise, já sabe, vou pedir para você descer aqui, se inscrever no canal e clicar no sininho para ativar as notificações e não perder mais nenhum vídeo da Legião dos Heróis. Já aproveita e deixa aquele like. Aquaman começa mostrando a relação entre a Atlana e o Tom Curry, os pais do Arthur Curry, que vai se tornar o Aquaman. E é interessante notar como em poucos minutos a gente já se importa com esse casal, a gente já torce por eles, já quer que eles fiquem juntos até o final. Mas não é isso que acontece, já que eles são obrigados a se separar e o Aquaman acaba ficando sem uma mãe. Enquanto isso, lá em Atlântida, Orm, o seu meio-irmão, acredita que é o herdeiro legítimo do trono e mal sabe ele que tem um irmão aqui na Terra, ou sabe, né, vamos deixar essa surpresa no ar aí, que é o herdeiro legítimo do trono e na Terra é conhecido como meta-humano Aquaman. Então, como eu falei que logo no começo a gente já se preocupa com a relação entre a Atlana e o Tom, esse é um dos principais pontos altos do filme. As relações entre os personagens são sempre muito bem desenvolvidas. É difícil a gente falar quais são essas relações sem entregar os spoilers, mas eu gostei muito do modo como todas as relações entre os personagens são muito bem desenvolvidas. Como o filme tem muitos pontos positivos, eu acho que eu vou começar falando justamente dos pontos negativos, já que pra mim eles estão em minoria e aqui a gente pode falar deles e já vai puxando um pouco outros assuntos sem entregar a trama. A gente já viu no trailer que um dos vilões seria o Arraia Negra e pra mim ele é um dos pontos fracos desse filme. Não como personagem, já que eu achei ele um dos personagens mais bem apresentados de todo o universo estendido de DC Comics. A motivação do personagem pra se transformar em um vilão é muito boa, a jornada de transformação dele é excelente, o problema é o modo como ele é utilizado nesse filme. Eu senti que ele ficou muito subaproveitado, muito descartado. A gente fica com uma sensação de que ele poderia ter sido algo a mais, mas isso nunca se desenvolve, isso nunca vai pra frente. Então ele fica muito preso nas conveniências do roteiro, porque o roteiro tem que seguir por um caminho e com isso ele acaba sendo subaproveitado. No final desse vídeo a gente vai falar da cena pós-créditos com spoilers e aí eu volto a falar um pouco desses pontos que eu queria destrinchar um pouco mais, mas que não vou destrinchar nesse vídeo, já que ele é sem spoilers. E outro ponto que me incomodou bastante foram as conveniências desse filme. Como eu falei, o próprio Arraia Negra acabou sendo subaproveitado devido às conveniências do roteiro e tem alguns pontos ali que são convenientes demais. Então uma fala de um personagem que acaba entregando alguma coisa que lá no final vai fazer sentido, mas que quando você para pra analisar, não fazia sentido nenhum ele ter falado essa frase no começo do filme. É simplesmente para que no final, quando haja uma ligação, você... Ah, beleza, isso já foi apresentado. Aí você... Mas por que ele falou disso? E dentro dessas conveniências também tem algo que me incomodou demais durante o filme, que são as explosões. Não que eu não goste de explosões, não que esse filme não precise de explosões, afinal de contas é um filme de super-herói, tem que ter ação, tem que ter explosão sim durante as lutas, mas algumas explosões foram colocadas justamente como um artifício de roteiro, quase como uma transição de cena. E o problema é que ela se repetiu da mesma maneira, então você via personagens conversando, a câmera se posicionava de uma maneira que você já sabia, vai ter uma explosão ali. Explosão, a cena é interrompida, muda completamente o foco do que estava acontecendo. E como eu falei, não tem problema um filme de ação ter explosões, o problema é que, tipo, em 15 minutos de filme você tem 4 explosões seguidas que são exatamente a mesma coisa. E eu entendo que talvez seja um pouco do James Wan tentando encontrar sua identidade nos filmes de ação. O James Wan é um diretor conhecido por trabalhar muito com o gênero de terror, com o gênero de horror, e aqui ele tá experimentando uma coisa nova, ele tá experimentando o gênero de super-heróis, mas não tentando ficar preso
preso a um gênero propriamente dito, mas sim explorando outras vertentes dentro do filme. Então eu sinto que ele se sente confortável quando utiliza esses recursos, até como uma forma de jump scare. Ele tá acostumado a utilizar jump scares, então a explosão para ele é um desses recursos. Então quando ele tem que fazer uma transição, ele lança a mão de uma explosão para que a gente tenha essa transição de assunto, para que o foco das coisas mudem e com isso a cena tome outra direção. Mas dava pra gente usar outros artifícios, outros recursos que eu acho que encaixariam muito melhor. Agora, fora isso, meu amigo, não tem mais do que reclamar. O filme é impecável nas outras cenas. A fotografia do filme é espetacular desde a primeira até a última cena. E o legal é que a gente tem uma transição no tom, a gente tem uma transição na saturação do filme. Então ele de fato começa muito colorido, começa muito vibrante, começa muito bonito. E aos poucos, quando a gente vai tendo a jornada de transformação do Arthur Curry, quando ele vai compreendendo melhor as coisas, quando ele tem que passar por certos desafios, o filme vai tomando um tom mais escuro, por mais que a gente ainda esteja embaixo do oceano. A fotografia volta a ter luz quando a gente tem mais esperança em cena. Então gostei como a fotografia do filme acompanhou a transição do herói, acompanhou a jornada dele também. As coreografias também estão espetaculares. A gente tem um senso muito parecido com as coreografias que a gente tem em Mulher Maravilha, tanto durante aquela grande batalha que aparece no trailer e até mesmo durante lutas menores, mas que também são muito bem coreografadas e muito bonitas de se assistir. Eu vi gente reclamando que o James Wan não sabe dirigir uma cena de luta, que ele sempre usa os mesmos artifícios quando ele tá dirigindo uma cena de luta, que a câmera fica girando, que a câmera roda por cima dos personagens. E se você assistiu o filme, se você ainda vai assistir, preste atenção nisso, não é sempre o mesmo recurso que ele utiliza. Quando a gente tá vendo uma luta de personagens femininas em cena, ele utiliza realmente essa câmera que gira mais em volta dos personagens, essa câmera que dá um eixo de 360, na verdade gira no eixo Y também, ela vai por cima das personagens. Eu acho que para dar mais fluidez, para mostrar que a luta das personagens femininas é mais rápida, é mais fluida, é mais dinâmica. Enquanto quando a gente tá vendo uma luta de personagens masculinos, seja do Aquaman, seja do Orm, seja do Arraia Negra, a gente tem muito mais câmera lenta e aquele efeito de shake cam. Quando a gente vê, por exemplo, o Aquaman pulando, a câmera fica mais lenta, focada nele, quando ele cai, ela acelera de uma vez e balança bastante. Justamente para dar essa ideia de que a luta dos homens é mais pesada, ela é mais brutal, ela é mais visceral, e a gente consegue sentir essa diferença já no jogo de câmeras. Então não acho que o James Wan não sabe dirigir uma cena de luta, mas sim, ele ainda tá encontrando uma identidade, como eu falei, e eu acho que esse recurso que ele encontrou pra gente diferenciar as lutas das personagens, não apenas na coreografia, mas também no estilo da direção, ajuda, na verdade, a enriquecer o filme, a deixar as cenas mais legais de serem assistidas. A trama dos personagens é muito boa, tanto a motivação do Aquaman, tanto a motivação do Orm, a motivação da Mera, todos os personagens ali têm uma motivação muito boa, até mesmo o próprio Arraia Negra, que eu critiquei como um dos pontos negativos do filme, tem sim uma motivação muito boa, tem uma razão muito boa pra estar participando desse filme, apenas o modo como ele é utilizado que pra mim não foi tão legal, mas com relação a isso, cara, pode ficar tranquilo, a história dos personagens é muito boa, o diálogo funciona muito bem e as atuações estão muito legais. Se você fica com o pé atrás por causa do Momoa, ele não é apenas um personagem egocêntrico, ele não é um personagem que não liga pra nada, ele tem sim o coração muito no lugar, mas ele não transparece isso, é até uma das coisas que o próprio personagem fala ao longo do filme, ele não deixa transparecer, ele cobre isso com violência, ele cobre isso com desdém, ele cobre isso de outras maneiras. Então é um personagem que tem um senso de justiça muito grande, é um personagem que tem o coração no lugar, mas não deixa isso transparecer. Mas quando você começa a entender o modo como ele age, como você começa a entender o modo como ele transparece esses sentimentos, aí sim você se afeiçoa ainda mais ao personagem. Então o Aquaman é um personagem que tem sim uma força muito grande para dividir o protagonismo. E é legal porque a gente sempre teve Superman e Batman dividindo as atenções nos filmes da DC Comics. A Mulher Maravilha já chegou e provou que tem potencial também para figurar entre os grandes medalhões da DC. E o Aquaman chega também mais uma vez para roubar esse posto, para roubar as atenções. Então cada vez mais a DC tá vendo que são esses personagens que têm força para conseguir. Que a gente não precisa só de Superman e Batman para levar esse universo cinematográfico adiante. Dá para usar outros personagens sim. E é isso que eu espero até mesmo de Mulher Maravilha 2 e principalmente de Shazam. Então além desses detalhes de câmera, além do roteiro muito rico, das boas atuações, a gente tem outros detalhezinhos que vão deixando o filme ainda mais legal. Quando os personagens estão embaixo d'água, você percebe que a voz deles está mais modulada, você percebe que é um áudio diferente, você sente isso durante o filme todo, mas isso não incomoda, porque você percebe que eles estão embaixo d'água, então faz sentido que o som esteja diferente, faz sentido que a voz esteja um pouco mais abafada. Do mesmo modo que o tempo todo os cabelos estão se movimentando, a CGI tá muito legal, eu vi gente reclamando que isso causou estranheza, o movimento dos personagens causou
causou estranheza, mas pra mim tudo isso faz sentido dentro da trama. Afinal de contas, a gente não tá vendo humanos embaixo d'água, a gente tá vendo Atlantes. Cara, você consegue relevar que o personagem não precisa bater o pezinho pra nadar embaixo d'água, né? Ele simplesmente consegue usar uma força de propulsão do nada, porque é um filme de super-herói. Mas não é um filme de super-herói que se prende somente a esse gênero. Como eu falei, o James Wan tá experimentando coisas diferentes ali, ele não tá se prendendo somente ao gênero. Então, justamente por ser James Wan, a gente também tem momentos muito interessantes ali, momentos inclusive de terror colocado dentro desse filme, porque como a gente viu, vamos ter algumas cenas embaixo d'água um pouco mais tensas, algumas cenas com algumas criaturas mais bizarras, e é nesse momento que a mão do James Wan brilha e que a gente consegue sentir realmente ele colocando o que ele sabe fazer de melhor no filme. Eu acho que James Wan tem tudo para evoluir cada vez mais, se tornar um dos grandes nomes do cinema. Ele já é um grande nome do gênero de horror, mas ele pode se tornar ainda maior, atingindo o público de super-heróis, atingindo outros gêneros, se tornando uma grande referência nisso, como são, por exemplo, os irmãos Russo, como é o Kevin Feige lá na Marvel. Então ele tem esse potencial sim para se tornar um marco dentro do universo estendido de DC Comics. Dá mais coisa na mão do James Wan, a gente quer ver mais a visão do James Wan em outros personagens também. Imagina ele lidando com a Liga da Justiça Sombria, com o Monstro do Pântano, então são outros personagens, Etrigan, o Demônio, outros personagens que a gente gostaria de ver sendo utilizados no cinema, talvez até mesmo em uma série que seja, mas tem que ter James Wan envolvido nisso aí. Então Aquaman é um filme que não tem vergonha de ser um filme de super-herói do começo ao fim. Ele brinca sim com outros gêneros, mas ele traz referências dos quadrinhos, ele usa easter eggs, ele faz fanservice, então o tempo todo você sente que você tá vendo uma história em quadrinhos ganhar vida nos cinemas. E é por isso que ele é tão bom e é por isso que ele conversa tão bem com os fãs. Agora sim, vamos entrar na nossa zona de spoilers desse vídeo, já que vamos falar da cena pós-créditos de Aquaman. Então se você ainda não assistiu, se segura aí, mas antes de ir, aproveita para seguir a Legião dos Heróis nas redes sociais e me segue lá também. Se você já assistiu, se você não liga, vamos direto falar da cena pós-créditos que mostra que o Arraia Negra sobreviveu. Se você tinha alguma dúvida, eu não sei se alguém ficou com alguma dúvida, porque pra mim estava bem claro que ele ia retornar em algum momento. E foi resgatado pelo Dr. Shin pra despertar e mostrar que ainda está em uma jornada de vingança contra o Aquaman. E isso só reforça pra mim o quanto o personagem foi desperdiçado nesse filme. Porque quando ele desperta, quando ele retorna, joga a daga ali do Arraia na foto do Aquaman e diz, eu quero o Aquaman, só reforça essa ideia de que, então o Arraia Negra vai retornar no segundo filme, então a gente vai ver o Arraia Negra no filme do Aquaman. Peraí, mas a gente já viu o Arraia Negra do filme do Aquaman. Não fez sentido ele ser utilizado nesse filme ao ponto de que ele precisa retornar em um segundo filme pra ter a sua jornada concluída. Eu senti que todas as vezes que ele aparece, é muito jogado ali, é muito forçado no roteiro, ele tá flutuando no oceano, ele tá numa ilha deserta sozinho, são situações que não fazem sentido pro personagem, e por mais que ele tenha uma motivação muito grande, o modo como ele vai atrás do Aquaman e desaparece da história é muito simples. Ele simplesmente foi esquecido da história e retornou numa cena pós-créditos pra reforçar que ele ainda tá vivo, pra que ele ainda vai ter uma jornada de vingança atrás do Aquaman. Então eu acho que nesse primeiro filme eles poderiam ter aproveitado ele mais como um lacaio, mais como uma ferramenta do Mestre do Oceano, trabalhando ao lado dele, talvez até como um soldado Atlante. Então eu queria que quando ele usasse aquela armadura, que ele não fizesse essa modificação no estilo Pimp My Ride, que ele simplesmente se tornasse um dos soldados do Orm, lutasse ao lado dele pra tentar atingir o Aquaman, e quando ele é derrotado, aí sim ele desaparece e pode retornar no final, e a gente vai ver, agora ele vai se transformar numa Arraia Negra. E não simplesmente teve toda essa transformação aqui pra ele ser descartado tão facilmente do roteiro pra dizer que ele vai retornar. Gostaria também que talvez em uma cena pós-créditos que fosse mais universal dentro desse universo estendido da DC Comics, que pudesse ser talvez o Lex Luthor encontrando ele, talvez o Lex Luthor recrutando ele para aquela Liga do Mal que ele tá montando já junto com o Exterminador. Então seria interessante para fazer um gancho maior, já juntando com Liga da Justiça, unindo com o filme dos outros heróis, mas talvez eles tentaram fazer um filme isolado justamente por isso, para que ele começasse a se afastar um pouco dos filmes que não funcionaram tão bem pro grande público. Então é uma cena pra mim que é bem fraca, ainda mais quando a gente compara com todo o restante do filme, que é muito rico, que é muito bem feito, que deixa a gente em êxtase, que deixa a gente, caramba, esse é um filme de super-herói, e ele quebra muito o ritmo do que tava acontecendo, ele desce bastante. Pra mim é uma cena completamente descartável. O Dr. Shin existe nos quadrinhos, ele é um estudioso atlantiano, mas na verdade ele é um aliado do Arthur e do Tom. Então ele foi simplesmente uma referência pra quem conhece realmente os quadrinhos do Aquaman, mas aqui ele ficou meio deslocado, então não faz sentido
sentido ele encontrar o Arraia Negra, ele tá atrás da tecnologia Atlante. Talvez foi um dos plots mais fracos que a gente teve sendo desenvolvidos ali no filme, né? Esse plot do Dr. Shin, que a gente vai ver que vai ter talvez uma significância maior no segundo filme. De novo, o Arraia Negra sendo utilizado, então eu senti que é uma cena que não faz jus a tudo que foi Aquaman. Mas não minimiza o brilho, Aquaman continua sendo pra mim o melhor filme da DC Comics até hoje. Então é isso, Legionários, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, comentem aí embaixo o que vocês acharam de Aquaman e que a força esteja com vocês. Mas pera aí, porque eu tô olhando pra aquela parede e aquele... acidente, né? Mas pera aí, porque eu tô olhando pra aquele... Puta, como é que eu vou dizer, cara? Mas não desmerece o brilho pra cortar esse assunto. Me incomodou um pouco, mas peraí, porque eu tô olhando pra aquela parede...